Com esse vídeo eu não quero sugerir que a gente destrua essas indústrias, que elas deixem de existir, que elas não são importantes pra nada, eu não tô falando isso. Oi, eu sou o Felipe e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar menos papel e menos material escolar na hora de estudar. Esse daqui é mais um vídeo da série sobre minimalismo nos estudos. Eu já fiz um vídeo há um tempão atrás sobre isso, na verdade faz menos de um ano, mas em tempos de internet isso equivale a 60 anos. Você pode assistir esse vídeo clicando aqui, mas eu não recomendo que você assista porque foi no começo do canal, a qualidade está ruim, eu tô esquisito, não que eu não esteja hoje, mas enfim. Mas como eu não quero que vocês sejam pessoas ingênuas, eu vou te contar o porquê que, mesmo que todo mundo tome essa medida, isso não vai ter um impacto tão grande assim no meio ambiente. Perfect. Eu já queria começar esse vídeo fazendo um recorte importante. Minimalismo é um privilégio, é um grande privilégio. E ele é um privilégio porque você tem a opção de escolher ter menos coisa, de escolher usar menos coisa. Muita gente não tem condição de ter muita coisa e é muito injusto que a gente exija dessas pessoas que quando elas possam adquirir esses bens, que elas não adquiram, que elas sejam minimalistas, que elas consumam menos. Então, basicamente eu quero falar que o discurso desse vídeo não se aplica a todo mundo, mas muito provavelmente se aplica a você. Estudar utilizando menos papel é muito simples quando você tem um computador e internet em casa ou até mesmo um celular. A gente que está estudando para Enem precisa fazer exercício, precisa fazer prova antiga e a maioria desses materiais estão disponíveis em PDF, então é muito simples você colocar ali o PDF no computador e ler aquele material, ou se for um exercício, você consegue com uma quantidade bem menor de papel que você utilizaria se você fosse imprimir o material, você consegue ler o material na tela do computador e resolver ali em menos papel. Principalmente provas de ciências humanas ou de linguagens, você consegue muito bem utilizar apenas uma folha para resolver uma prova de 45 questões, sendo que você utilizaria 16 se você fosse imprimir. Tá até aparecendo o exemplo aí, você lê a prova no computador e marca a resposta no papel e depois você só corrige. Só aí você já economizou uma quantidade enorme de papel que você utilizaria para imprimir essas provas, você já economizou plástico, porque você não vai precisar de uma pasta para guardar tudo isso. Se você quiser ir um pouco mais a fundo, é possível você fazer suas anotações no computador. Como está aparecendo aí no vídeo, você pode dividir as janelas entre a plataforma que você está assistindo e um documento no Word e ir fazendo as suas anotações ali durante a aula. E aí no final fica até muito mais fácil, porque quando você for fazer as anotações já baseado no seu entendimento e nas coisas que você mais necessita, basta que você edite, você não vai precisar descartar uma folha de papel que você utilizou na aula para fazer um outro resumo. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um vídeo de uma moça que ensina a fazer resumo igual a esse que a gente faz no papel no computador. Utilizando o Word mesmo, ela dá lá as fontes que você pode baixar para deixar tudo como se fosse manuscrito, é bem legal. Eu não utilizei, eu não faço isso, mas se você tem interesse eu vou deixar o link aqui na descrição. E para organizar tudo isso também é bem simples, você pode fazer uma pasta escrito Enem 2020 exercícios, e aí dentro dessa pasta você coloca uma pasta para as provas, uma pasta para os exercícios, dentro da pasta de exercícios você coloca uma pasta para cada uma das matérias, e aí você pode criar uma outra pasta também separada para as suas anotações, e aí você coloca lá biologia, física, química, e por exemplo dentro de biologia você cria uma pasta só para botânica e uma outra pasta só para zoologia e assim vai. Mas tá, tudo isso é bem simples de fazer, você pode tentar implementar aí, depois você me conta se deu certo, se não, se você sentiu alguma diferença ou não. E agora a gente chegou num ponto dessa discussão onde eu quero te falar o porquê que mesmo que todo mundo tome esse tipo de ação de consumir menos papel e tudo mais, nos estudos, ainda assim a gente não vai conseguir gerar um impacto significativo no meio ambiente. E eu também quero te falar o que vai gerar um impacto significativo no meio ambiente. É o seguinte, a gente vive em um sistema econômico que não permite que a produção pare e não permite que você deixe de consumir. Basicamente, quando você deixa de demandar por um produto ou serviço, outros produtos e serviços são criados e te oferecidos e você é muito incentivado a consumir esses novos produtos e serviços. As nossas ações individuais não mudam em nada esse sistema. E mesmo que as nossas ações sejam coletivas, então se todo mundo começar a consumir menos de um determinado produto, isso só vai servir para moldar o estilo de produção das indústrias. Por exemplo, vocês devem conhecer a campanha para a não utilização de canudos plásticos para evitar a poluição plástica nos oceanos e salvar os animais marinhos e as tartarugas especificamente. Essa campanha é muito interessante, o objetivo dela, a essência dela é muito interessante e válida, mas se você parar para pensar, você vai ver que a poluição causada pelo canudo de plástico, dentre toda a poluição plástica nos oceanos e no mundo como um todo,
ela corresponde a uma porcentagem muito pequena. Pense em todo o plástico descartável que você lida durante todos os dias. Pense em todas as embalagens dos produtos que você compra. Se a gente for pensar até só no ambiente do restaurante que deixou de usar o cano de plástico, você continua utilizando aqueles saquinhos para guardar os talheres, você continua utilizando copos de plástico, embalagens de isopor, uma série de outras coisas, sacolas plásticas para levar os alimentos quando você não consome tudo lá. E até sobre essa questão que eu te falei, que as nossas ações coletivas elas só servem para moldar a produção industrial. Quando você deixou de consumir canudo plástico, houve uma campanha também muito forte para que você adquirisse um canudo de alumínio, porque ele é durável, você pode higienizar, levar ele para todo lugar com você. Só que com isso, a demanda por canudos de alumínio aumentou. E aí, por conta disso, aumentou a produção industrial de canudos de alumínio. Mas para esse canudo de alumínio chegar na tua casa, você tem todo um processo de extração do minério que gasta muita energia, muita água, causa uma devastação ambiental ali no local. Dentro da produção industrial, você tem o beneficiamento desse alumínio, que aí sim gasta muito mais energia e muito mais água. Aqui na minha região tem uma empresa enorme, beneficiadora de alumínio, e ela já poluiu todos os rios adjacentes ali da região onde ela está instalada, mas enfim. Nosso sistema econômico é preparado para isso. Ele sabe muito bem te criar novas necessidades, mesmo quando você deixa de demandar por algum outro produto. Então você achar que você está tendo um grande impacto no meio ambiente, mesmo, como eu te falei, mesmo que seja uma ação coletiva, isso não deixa de ser uma ilusão. Esse tipo de ação que tem como consequência produzir menos lixo é sim muito importante, muito válido, porque se você pensar bem, você vai estar ajudando até na logística da tua cidade, porque se todo mundo começar a produzir menos lixo, a coleta desse lixo fica muito mais fácil, a cidade fica muito mais limpa, é muito provável que você acabe evitando uma enchente ou outra. Então é importante a gente tomar esse tipo de medida assim. O que a gente não pode é achar que esse tipo de ação sozinha vai frear a destruição do meio ambiente, porque não vai. A maior poluição, devastação e demanda por recursos naturais finitos são das grandes indústrias. Então você tem uma agroindústria que precisa de muita água para se manter ativa, você tem indústrias, como eu te falei, do beneficiamento de alumínio, que utiliza muita energia, e uma série de outras indústrias que geram um malefício exorbitante para o meio ambiente. Com esse vídeo eu não quero sugerir que a gente destrua essas indústrias, que elas deixem de existir, que elas não são importantes para nada, eu não estou falando isso. O que eu gostaria que vocês entendessem é que muito mais do que produzir menos lixo, a gente deveria cobrar as autoridades para que as leis ambientais sejam respeitadas. A gente vê muitas empresas cometendo uma série de crimes ambientais e não pagando por isso. Muito pelo contrário, elas recebem até mais incentivo fiscal para continuar funcionando. Eu tenho 20 anos. Quando eu estava no ensino fundamental 1, sabe, ali, hoje em dia seria o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, a gente escutava muito o conceito de sustentabilidade como preservar o planeta hoje para que as próximas gerações possam usufruir da melhor maneira. Hoje em dia esse conceito já está mudado, a gente já está sofrendo os efeitos da devastação ambiental. Recentemente vocês puderam ver as enchentes tanto em São Paulo, quanto em várias áreas do Sudeste, quanto lá em Minas Gerais. Deslizamento de terra, as queimadas que tiveram aí no Brasil. Tudo isso, apesar de possuírem razões naturais, foram muito potencializados pelas ações humanas. E assim, eu quero muito que esse vídeo seja um tipo de vídeo que fale com todo mundo. Então até mesmo para você que é neoliberalzão, da direita e acha que o progresso acima de tudo, pensa comigo, se a gente destruir o meio ambiente, olha só, você pega as enchentes que tiveram agora em Minas Gerais, quantos estabelecimentos comerciais não foram prejudicados por essas enchentes? Quantas casas de pessoas que perderam tudo e vão ter que se recuperar? Isso diminui o mercado consumidor, isso afeta o comércio, isso afeta o turismo. Então, se você quer focar só no ser humano e no ser humano que vive hoje, você também tem que se preocupar com o meio ambiente, porque a gente já está sendo afetado. É necessário sim que a gente mude os nossos padrões de consumo, mas que a gente cobre as autoridades para que essas leis ambientais sejam cumpridas. E é importante que a gente não incentive empresas que atuam na destruição do planeta. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que vocês reflitam sobre o que eu falei e comentem as opiniões de vocês aqui embaixo. Logicamente, assim, eu sei que esse é um tipo de vídeo que é um daqueles temas que aguça, assim, eu não queria falar isso, mas aguça pessoas muito ignorantes. E aí, né, sempre tem, às vezes eu acho que nem são pessoas, são bots do YouTube, do WhatsApp, qualquer merda dessa que comentam lá:
sabe, qualquer merda, vai pra Cuba, meio ambiente é o caralho, enfim, esse tipo de coisa. Então se você comentar isso, eu vou deixar o comentário lá, porque serve de engajamento pra mim, aí o YouTube entende que muita gente tá comentando e eu ganho mais dinheiro, mas eu não vou te responder e eu não incentivo que ninguém entre nesse tipo de picuinha, sabe? Não vai ficar discutindo nos comentários com gente que não tem argumento. Agora, se você discorda da minha opinião e você tem pontos para defender, eu quero muito ler o teu comentário, até porque eu não sou dono da verdade e eu quero muito ler outros pensamentos e outras visões sobre esse tema. É isso e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!